Olá! O nosso assunto hoje é vendas. Vendas de balcão, como vender mais, vender bem, atender bem, enfim, tudo o que envolve o comércio, as empresas que tenham um departamento de vendas. É por isso que eu tenho um especialista aqui, que é o Marcelo Alciati. Ele ministra um curso com esse tema aqui na Escola de Negócios da ACIA. Mas, Marcelo, tudo bem? Primeiro, Tudo bom, tudo ótimo. eu quero saber o que é vendas. Tem um mistério nisso tudo, né? Porque os empresários têm grandes dificuldades em tratar esse departamento de dentro da empresa, que é o departamento de vendas. Por quê? Bom, venda é um tema que não se esgota. E ao longo da minha trajetória profissional, eu tenho visto uma dificuldade muito grande dos empresários em obterem um resultado mensurável daquilo que eles esperam dos profissionais de venda. Então, eu costumo dizer que vendas é um tripé. É processo, é comportamento Tá. e é meta. Então, se esse tripé não tiver bem estruturado, alguma coisa não vai dar certo. Então, ele precisa ter processo, ele precisa ter o comportamento e ele precisa saber aonde ele quer chegar. Isso tem que ser repassado para o cliente de uma maneira satisfatória, porque é o vendedor que vai entregar para o cliente aquilo que ele mais deseja, seja um produto ou um serviço, por necessidade ou até mesmo por um desejo que o cliente tem de comprar. Então, se o vendedor ele não estiver atualizado com o comportamento dele em relação ao cliente e o comportamento do cliente em relação à sua expectativa, fica uma situação assim: eu não vendo, eu apenas atendo. E atender é diferente de vender. Por quê? Qual que é essa diferença? Porque o atender é assim, ó, me presta a tua caneta. Você vem para mim e diz assim: me vende uma caneta, eu quero uma caneta, eu te entrego a caneta. Mas eu, muitas vezes, pelo meu comportamento e pelo meu dia a dia, eu esqueço de perguntar para você: Michele, você vai escrever aonde? Num caderno, numa folha de sulfite? Você não prefere um lápis com uma borracha? Não existe um diálogo. Para entender a necessidade real do cliente, é isso? Exatamente. E muitas vezes, quando o vendedor, né, o profissional de vendas, tem essa habilidade de entrar numa sinergia com o seu cliente, proporcionando um diálogo, isto é, tentando entender por que você quer a caneta, a probabilidade de eu agradar você é muito maior do que simplesmente: Tó, caneta é tua, leva embora. Né? Quando eu percebo que, eu como cliente, percebo que o outro lado, que é um profissional de vendas, está preocupado comigo, a relação e o relacionamento entre essas pessoas se aproxima. E quando umas pessoas se aproximam, elas geram de alguma maneira uma intimidade, até que seja comercial. E aí eu fico amigo do meu vendedor, eu fico parceiro do meu cliente. E aí existe uma troca, troca de resultado. Eu vou vender a caneta para você porque você vai escrever alguma coisa, você vai precisar daquilo que você está comprando para gerar um resultado para você. Quando eu, profissional de vendas, entendo qual é o resultado que você quer, fica muito mais fácil vender. Atenção, você, vendedor que nos assiste, Marcelo, o que não dizer? Não dizer o não. Você muitas vezes chega numa loja e a pessoa: o senhor não quer ver alguma coisa? Exclua o não do seu vocabulário. Pergunte para a pessoa: deseja alguma coisa? Onde eu posso ajudar? Às vezes o atendimento também começa pelo telefone. Então, quando alguém liga na tua empresa e a pessoa diz assim: quem gostaria? Troque o quem gostaria por quem deseja. Sempre no afirmativo, sempre no positivo, fazendo com que a relação entre comprador e vendedor esteja cada vez mais próxima, para que haja uma afinidade e você se identifique com aquela pessoa que está atrás do balcão. Né? Nem todo vendedor é um profissional de vendas. Né? Tem vendedores que são assim: eu vou vender qualquer coisa, de qualquer jeito, e eu quero o dinheiro do meu cliente. Isso é um Mas problema. isso é um problema, porque depois o cliente pode ir para casa e se sentir lesado de alguma maneira, ainda que não seja lesado, ainda que o preço seja justo, ainda que o prazo seja ok, tudo certo, mas é a relação. O que você diz para o seu cliente é o que vale quando ele vai embora para casa e decide: eu vou indicar aquela loja, eu vou indicar aquele profissional para os meus
amigos, para o meu círculo de amizade. Ou simplesmente ele não vai indicar. E tem umas pesquisas que ainda dizem, quando você fala, quando você atende bem o cliente, ele fala para 5 pessoas. Quando você atende mal, ele fala para mais de 10. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso comportamento enquanto profissional de vendas, porque muitas vezes nós não atendemos a expectativa de quem entra na nossa loja. E eu acho isso fantástico, sabe por quê? Imagina quem está nos assistindo agora. Alguém sai da tua casa, sai da casa e decide entrar na tua loja. No meio de quantas lojas que existem na cidade, ela decide entrar na sua loja. E quando ela entra na sua loja com a expectativa que está dentro dela, que a gente não sabe, muitas vezes só por fazer o atendimento, a gente frustra a expectativa do cliente. E aí ele vai embora muitas vezes de mão vazia. Tá cada vez mais difícil agradar o cliente, Marcelo? Eu acho que não é que está difícil. O acesso à compra ficou muito mais estreito, porque muita gente compra muita coisa pela internet. A tecnologia hoje veio para aumentar a performance do vendedor presencial. Por quê? Porque hoje eu escolho o que eu quero comprar, da forma que eu quero comprar, na hora que eu quero comprar e da forma como eu quero pagar. O computador não fala com você. Mas quando eu vou numa loja, eu quero ter a mesma atenção que eu gostaria de dar para alguém. Então, dificilmente hoje você vai encontrar um cliente que é pouco exigente. Você vai encontrar um cliente que quer atenção, coisa que o computador não dá. Dificilmente quando o cliente é bem atendido, o vendedor não frustra a venda. O que a gente tem que entender no processo de vendas é que o cliente ainda tem sempre razão. E muitas vezes essa razão é apenas atender a expectativa dele. Por isso que quando a gente trabalha com treinamentos como esse que acontece aqui na CIA, a ideia é passar não só material acadêmico, que a gente vê em livros, revistas, mas sobretudo um pouco da experiência que até eu tenho com vendas, que há muitos anos eu trabalho com isso, da prática e onde entra um pouquinho da criatividade, né? Como nós falamos, existe processo, comportamento e meta. Todo profissional de vendas tem que ter essas 3 coisas para conquistar uma outra coisa, que é a rotina. O vendedor precisa ter rotina. Não é assim, estou parado na porta da loja esperando o cliente entrar. Aí o cliente entra e ainda eu digo, o que é o seu? Não pode. A gente tem que abraçar o cliente e dizer, bom dia, seja bem-vindo. Por mais mecânico que possa parecer nos primeiros minutos do seu dia, aquilo que a gente sempre faz, torna-se hábito. E todo hábito se torna natural. E quando você sente prazer daquilo que você tem feito, daquilo que você está fazendo, você passa confiança. O cliente precisa se sentir confiante, porque ninguém vende aquilo que não acredita. Se você não acredita, você não vai conseguir ter resultado. Agora, Marcelo me disse que existem muitas dificuldades, a experiência que ele tem em vendas, esse tempo todo no mercado, existem muitas dificuldades para um vendedor. E nós vamos tratar desse assunto, Marcelo, no segundo vídeo da nossa série, pode ser? Pode ser. Para nós encerrarmos esse primeiro vídeo, que foi uma introdução sobre vendas, eu queria que você desse uma dica para quem nos assiste. Olha, a primeira dica é você acordar pela manhã sabendo que você vai atender gente, pessoas iguais a você, que têm as mesmas necessidades que você, as mesmas expectativas que você. Então, levante-se, tome um banho, jogue uma água no rosto, os homens façam a barba, sabe? Se produzam para atender aquele que vai ajudar você a fazer o seu sonho realidade, porque o nosso salário de vendedor vem do cliente. Então, a primeira dica que eu dou é: seja a sua própria vitrine. Que bom. Marcelo, obrigada Eu por que enquanto. agradeço. E nós vamos voltar no segundo vídeo da nossa série com o tema Dificuldades em Vendas. Até já!